Tá todo mundo falando sobre a relação Venezuela-Guiana e tem muita gente pedindo para a gente falar sobre isso. E hoje eu vou explicar de maneira bem didática, cronológica, bastante direta para vocês o que é que está acontecendo historicamente até chegar à atualidade. Tudo bem? Então, eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Então já curte esse vídeo, já deixa algum comentário, crítica construtiva, elogio, você que sabe, sempre com muito respeito. E também se inscreve no canal, porque tem conteúdo de quase tudo de humanas aqui. Vocês ajudam demais o canal a crescer. Até o final desse vídeo a gente vai falar aí sobre Guiana, sobre Venezuela, o que está acontecendo historicamente e até entender o papel do Brasil. Bora lá começar. Vamos começar a falar da história da Guiana. Guiana é um território da América do Sul, faz fronteira com o Brasil, inclusive. A Guiana sofreu com a ação colonizadora, assim como o Brasil, assim como Venezuela, desde o século XVI. Só para a gente entender aqui, no século XVI, a primeira grande colonização na Guiana foi dos Países Baixos. E é aquele período que a gente conhece bem, que é aquele período de força da Holanda, né, dos Países Baixos, principalmente, né, lembra, é no século XVI mesmo que a Holanda está se fortalecendo na América, para depois chegar no século XVII e invadir Pernambuco, mas ela já tinha lá sua colônia na Guiana, inclusive já pensava, já participava da questão do plantio de cana-de-açúcar. A Holanda vai se especializar nisso. A partir do século XVII, daí para frente, aí, final do século XVII, na verdade, seguindo aí para o século XIX, a Guiana, o território da Guiana, o território passa sob a chefia, na verdade, a colonização da Grã-Bretanha. Então é o crescimento que a gente conhece bastante a partir do século XVII, do século XVIII, do Império Britânico. Tinha aquele fato lá de 1650, a gente tem o ato de navegação na Inglaterra, que fortaleceu as bases do mercantilismo inglês, britânico. E a colônia, a Guiana, foi utilizada tanto quando era colônia dos Países Baixos quanto da Inglaterra também, como um local de cultivo de cana-de-açúcar, para a produção do açúcar, e também como um grande porto, um grande ponto de comércio de pessoas escravizadas, principalmente advindas da África. Tanto é que hoje, no território da Guiana, a boa parte ou a maior parcela da população é de origem africana, tem as suas raízes no continente africano. Ok, mas século XIX é o século das independências, principalmente quando a gente fala de América Espanhola. Vale só lembrar, para a gente contextualizar, o que está rolando na Europa é Napoleão. Napoleão está invadindo território para cá, invadindo território, ameaçando. A Espanha não foge disso. O território da Espanha, o país Espanha, passa a ficar sob influência de Napoleão, né, do Império Francês de Napoleão. Inclusive, você tem a derrubada do rei da Espanha, o irmão de Napoleão assume o controle, Luís Bonaparte, e isso faz com que surjam independências na América Espanhola. Então a América Espanhola começa a brotar, a florescer as independências, justamente por conta dessa fraqueza que a Espanha está tendo agora com as guerras napoleônicas. A Venezuela, ela é um processo que não é de um dia só, de uma data só, mas a gente coloca um ponto aqui, mais ou menos 1811, a gente tem a independência da Venezuela, vizinha da Guiana. O território antiga América Espanhola, Venezuela, antiga colônia espanhola, né, Reino de Granada, consegue lá a sua independência em 1811, através das mãos importantes aí de Simão Bolívar, liderando o processo de independência da América Espanhola, e a Venezuela, independente, passa a reivindicar o território a oeste da Guiana, fazem divisa, fazem fronteira, a oeste da Guiana, o território ali a oeste do rio Essequibo. Então, que corresponde, tá, a cerca de 70% do território da Guiana que a gente conhece hoje. Então passa a reivindicar como um território venezuelano dessa Venezuela independente. Guiana era uma colônia inglesa, uma colônia britânica nesse período, certo?
A gente sabe que essa questão, ainda mais por uma questão do Simão Bolívar, que é importante destacar, o Simão Bolívar, qual que é o ideal bolivariano daquele período? Ainda você tem, mas vamos falar da origem, a ideia de uma não interferência internacional, nem dos Estados Unidos, nem uma interferência europeia, que a América, ela seja, ainda que fragmentada, mas que seja soberana e converse entre a América e cresça entre a América. E aí então você tem essa oposição, inclusive, ao Império, né, ao Império Britânico dentro da Guiana. Passa a reivindicar as regiões a oeste da margem do rio Essequibo, mas a gente teve um acordo não, a gente teve um julgamento, um júri europeu sobre isso, que vai ser, isso já em 1889, final do século XIX, já não tinha mais Napoleão, não tinha mais nada disso, que vai ser a arbitragem internacional localizada em Paris, que estabelece território britânico e ponto. Mas os debates continuam ao longo do século XX. Pós Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que há um processo de enfraquecimento político, do ponto de vista político, dos impérios, certo? Então a Guiana continuava ainda sob domínio britânico. A gente teve a Conferência de Genebra de 1966, que vai definir um monte de coisa em relação a conflitos internacionais, e pela Conferência de Genebra se define também o ponto inicial da independência da Guiana. Então, a partir de 1966, eu sei, é muito recente, surge a República Cooperativa da Guiana, independente da Inglaterra. Há um processo de negociação com a Inglaterra para essa entrega. A questão é que em 66 a Inglaterra ela entende, tá? Ela inclusive discute isso, faltou a palavra aqui, está na ponta da língua, mas ela reconhece, lembrei, ela reconhece que é uma região conflituosa. Na verdade, a Inglaterra está saindo fora, ela não quer mais saber disso, então ela fala, não, tem conflito sim. Se ela não fosse sair, ela não reconheceria que existia conflito. Ela fala, não, é nossa. Ela reconhece uma brecha dentro do território, falando, não, existe um conflito que é preciso discutir, né? Ou seja, desculpe o termo, mas a Inglaterra tocou foda-se, essa é a questão. Assim como já havia tocado, as metrópoles antigas sempre tocaram foda-se sobre isso. E aí, em 1986, atenção, o conflito continuou, tá? A disputa pelo território continuou. Em 1986, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela estabelece um núcleo formado por 3 pessoas, 3 diplomatas internacionais mediadores para tentar solucionar o conflito. Em 86 eu já tinha nascido, mas é sem sucesso. Tanto é que é sem sucesso que a gente está discutindo isso hoje. Agora eu vou ter que ler algumas coisas aqui de palavras, né, para vocês aqui. Em 2015, aí entra uma questão econômica importante. Uma multinacional estadunidense, ExxonMobil, acho que é assim que fala, tá? De petróleo, do ramo do petróleo, ela descobre grandes reservas de petróleo na região da Guiana. Na questão lá que eu falei para vocês, que é a região de Essequiba, certo? Descobre grandes reservas de petróleo na região. E aí, desde 2019, esse petróleo começa a ser extraído. É interessante destacar isso, né? Acho que é muito, muito importante, interessante, porque é uma época que se descobre muito petróleo fora de outras áreas que não sejam do Oriente Médio. Então, você sabe que a Venezuela tem reservas de petróleo, gás natural. O Brasil descobre o pré-sal, um pouco, pelo menos uns 10 anos antes, mas descobre o pré-sal. E os olhos internacionais voltam, logicamente, para a região de petróleo. Em 2019, aí você tem empresa estadunidense atuando dentro da Guiana, e acho que é importante destacar isso porque a Guiana ela sofreu com a ação colonial, assim como o Brasil, assim como a Venezuela, assim como o México, assim como a Argentina, Chile, enfim, e também sofreu com a ação neocolonial direta e continua sofrendo com a chegada dessas empresas estrangeiras, que não são só dos Estados Unidos, porque desde 2019 você tem um acordo, um consórcio formado principalmente por ExxonMobil, dos Estados Unidos, a CNOOC, que é uma empresa petrolífera chinesa, certo? E a US
Hess, que também é uma outra empresa petrolífera dos Estados Unidos, que vão extrair o petróleo dentro do território da Guiana. A produção diária, falando hoje, tá? Ela chega hoje, 2023, ela chega a 400 mil barris de petróleo, tá bom? Mas a perspectiva é que até 2027 chegue a 1 milhão diário, tá? Esses números são diários. 1 milhão de barris de petróleo, produção de barris de petróleo diários. Se hoje são 400 mil, chega-se a 1 milhão diários, tá bom? Então, um ponto muito importante aqui para a gente falar, para a gente destacar, porque existe uma questão econômica envolvida nesse processo. Só para constar, para vocês ficarem, não se perderem. A Guiana, ela se apega politicamente como sua questão importante, tá? Ela se apega como justificativa, enquanto o Han quer sair, a 1889, pelo aquele Acordo Internacional de Jurisdição de Paris, tá? Que estabeleceu que a Guiana não seria entregue o território de agora viajei aqui, peraí. Que o território de Essequiba não fosse entregue para a Venezuela. Enquanto que a Venezuela, ela utiliza o argumento da Conferência de Genebra de 1966, quando a Inglaterra reconhece que existe um conflito em aberto sobre o território. Então cada um vai utilizar de uma justificativa. E aí entra o caso do petróleo, como vocês já estão vendo aqui, que aí as questões ficam mais tensas entre os dois, porque entrou uma questão econômica importante. Só para lembrar que falaram, então acharam grandes reservas de petróleo na Guiana. A Guiana vai se tornar primeiro mundo? Assim como primeiro mundo não existe o conceito mais, né? A gente não fala, mas vai se tornar um país desenvolvido? Não, tá? Não, e aqui cabe a mesma coisa de falar para o Brasil, quando o Brasil descobre lá para 2004, 2005, 2006, o pré-sal. Logicamente que você aumenta o PIB, você tem um aumento de investimento, logicamente, mas isso não significa desenvolvimento humano, tá? Aumento do PIB, aumento da riqueza bruta, não significa que o seu IDH suba, afinal de contas, existe uma concentração de riquezas, de renda muito forte. Se a gente fala isso no Brasil, imagina na Guiana, que já sofre com a ação de empresas estrangeiras na extração desse petróleo, porque você não tem necessariamente um governo forte estatal para poder bater de frente com essas empresas. E é esse das justificativas que a Venezuela também utiliza. A gente precisa bater de frente. Lembrando que a Venezuela, ela dá uma nova receita desse conceito de bolivarianismo, que não é socialismo. A Venezuela não é socialista. Eu sei que tem muita gente que pede para eu fazer um vídeo sobre isso. Ela não é socialista. Inclusive, a própria população venezuelana, seja de ricos, sejam de pobres na Venezuela, reivindica o território da Guiana. Por quê? No dia 3 de dezembro, recente, eu estou gravando esse vídeo no dia 10, teve um referendo na Venezuela, a população foi consultada sobre essa questão. Por quê? Porque a jurisdição do Tribunal Internacional de Justiça continua negando o território para a Venezuela, continua batendo de frente com a Venezuela, que o território não é da Venezuela. A Venezuela acusa o Tribunal Internacional de Justiça de ter medidas autoritárias e nulas, referentes muito mais à questão de empresas estrangeiras do que do próprio território da Guiana. E aí você teve um referendo onde 95% da população venezuelana votou contra as decisões do Tribunal Internacional de Justiça, que não garante o território como um território para a Venezuela. Então, tanto ricos quanto pobres na Venezuela defendem que a região, petróleo, logicamente, mas a região seja da Venezuela historicamente, desde lá principalmente por conta do reconhecimento britânico na Conferência de Genebra de 1966. Tá bom? Então, há esse imbróglio. A gente não sabe se isso vai sair daqui ou não. Por quê? Pelo referendo, então a Venezuela reconhece o território da Guiana para ela, população, a consulta popular. A Guiana, ao mesmo tempo, reivindica para a jurisdição do Tribunal Internacional de Justiça que esse referendo seja anulado, que ele não seja válido para questões internacionais, que fique só dentro da Venezuela, que ele não tenha uma validade internacional. E o Brasil? Por que o Brasil é importante nessa questão?
Porque o Brasil faz fronteira com as duas nações. O Brasil faz fronteira com os dois países. E por conta disso, e o Brasil é um parceiro político e comercial dos dois países, não é só da Venezuela, para quem está achando aí. O Brasil aumentou, depois do referendo lá da Venezuela, temendo uma invasão venezuelana no território da Guiana, aumentou o seu efetivo militar no estado de Roraima, tá bom? Aumentou o seu efetivo militar, que faz fronteira, justamente, quer ver, eu vou até pegar aqui para vocês, e aí eu coloco na tela para vocês enquanto eu pego aqui, tá bom? Aumentou o efetivo militar no estado de Roraima para poder evitar, atenção, a utilização do território brasileiro como rota militar venezuelana, tá bom? E também da Guiana, mas principalmente da Venezuela, que é a que ameaça aí. Então aqui eu vou colocar um mapinha para vocês. Aqui seriam as principais rotas, tá bom? A Pacaraima seria as possíveis rotas. De um lado você tem a Venezuela, de outro você tem o território de Essequibo, da Guiana. E aí o que a gente tem? Essa rota aqui, BR-174, BR-401, que desce lá de Pacaraima até Boa Vista, passa em Bonfim, Normandia, e chega no território de Essequibo, na Guiana. Por que o Brasil está fazendo isso? Porque o Brasil, ele continua defendendo a solução. O Brasil tem histórico, tá, de defesa de solução pacífica de conflitos. O Brasil tem histórico de solução pacífica de conflitos. Isso, quando a gente fala nesse contexto, historicamente, tradicionalmente, isso é muito importante. Tá? O Brasil tem esse conceito histórico, participou de diversas conferências internacionais em busca pela paz. A gente tem visto, inclusive, recentemente, na questão da Palestina. Então o Brasil tem esse histórico. Ele aumentou o efetivo militar para evitar que o seu próprio território seja tenso, utilizado como rota militar venezuelana, porque o Brasil defende a solução pacífica do conflito. Porém, eu já tenho visto alguns críticos falando que o Brasil precisava ter uma medida mais crítica à postura venezuelana, tá bom? Mas vamos lá. Então é isso, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Lembrando, você pode criticar, você pode discordar, ou você pode concordar, você pode defender um lado ou não. Eu estou passando para vocês, historicamente, o que está envolvido nesse conflito. Deixa aqui nos comentários, seu comentário é muito importante para a gente, tá bom? Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!